E aí galera, hoje a gente vai falar de parede de cortina e esse é um tema que muita gente tem dúvida. Eu vou explicar para vocês como que funciona uma parede de cortina, todos os elementos que envolvem a construção de uma parede de cortina e como que a gente edita isso de todas as formas que a gente puder. Como configura os eixos, como configura as distâncias, como que altera isso manualmente, como que eu posso desenhar uma parede de forma mais livre. Vou explicar também como que a gente coloca uma porta e uma janela em parede de cortina. Então nesse vídeo a gente vai tirar todas essas dúvidas. Me acompanha aí que hoje tem muito conteúdo. Então vamos entender como é que funciona primeiro uma parede de cortina para depois a gente explorar cada elemento da parede de cortina. Eu vou entrar aqui esse aqui é um template padrão do Revit, tá? Aquele template, aquele modelo de arquitetura, só entrei e mudei a unidade para metros. Eu vou vir aqui em parede e aí eu tenho aqui a lista de todas as minhas paredes, né? Parede básica que são as alvenarias, blocos e tal. E aqui embaixo eu tenho parede de cortina. O Revit já, nesse template, entrega pra gente 3 paredes prontas, né? Que é a parede cortina, que é a mais simples de todas, na verdade ela não vem nenhuma configuração, né? Então é bom sempre deixar ela aqui, não usa ela, sempre duplica a partir dela, nunca perca essa parede. E tem 2 configuradas, eu vou pegar esse vitrine e vou desenhar uma aqui no projeto. Pronto, fiz aqui em planta e vou entrar aqui no 3D pra gente poder visualizar essa parede. Abrir aqui, vou colocar uma cor. Beleza, aqui a gente tem a parede e aí de cara a gente nota 2 elementos, os montantes e os vidros, né? Então pro Revit, na verdade, o montante é a estrutura, né? E o vidro ele chama de painel de parede de cortina. Então se eu selecionar aqui um com a ajuda do Tab, a gente vai ver que aparece aqui, painel de sistema. É um painel de parede de cortina. E além disso, a gente pode passar o cursor aqui e ver que ele consegue pegar a parede como um todo, né? Então sempre que você estiver selecionando e ele fizer essa seleção tracejada, é a parede como um todo. Na verdade, ele seleciona todos esses elementos e você pode inclusive mover, né, sem problema. Se você só pega, por exemplo, um montante e tenta mover, ele não deixa porque você pegou só um montante. Além desses 2 elementos e a parede de cortina que é o mais visível, a gente tem também o eixo, que na verdade é o que define o que recorta a sua parede. Se você passa o cursor aqui e usa o Tab, olha lá, você vai ver que ele pegou um eixo. Selecionei, aparece aqui, ó, eixo de parede de cortina. Na verdade, esse é o principal elemento da parede de cortina, porque é ele que desenha tudo que vai acontecer na sua parede de cortina. Essa parede que veio pronta do Revit, vou selecionar ela como um todo aqui e editar o tipo. Ela veio configurada para fazer eixos verticais com um espaçamento máximo, né, de 1,52, eixos horizontais com espaçamento com distância fixa de 2,40. Então, na verdade, o que ele faz é criar esses eixos automaticamente e ele já adiciona montantes e o vidro. A gente vai ver aqui mais para frente como que a gente faz esses eixos manualmente, como é que eu adiciono montante manualmente, como que eu crio outro, como que eu duplico, etc. Tá? Então, para começar, é assim que funciona uma parede de cortina. Uma coisa que a gente pode fazer com parede de cortina pronta é alterar os elementos. Então, por exemplo, se eu vier selecionar esse montante, por exemplo, ele não deixa eu trocar o tipo. Por quê? Ele tá fixado. Quando o elemento está fixado, é como se ele estivesse trancado, né? Ele não deixa fazer nada. Então eu tenho que desafixar o elemento ou por aqui, desafixar o elemento. Então desafixo, a partir do momento que eu desafixei, ele libera para mim a lista de tipos e eu posso trocar para qualquer outro montante que tenha já carregado no arquivo. Então, por exemplo, eu vou colocar um raio de 50, né? Um circular aqui. E aí ele altera esse montante. Então eu posso alterar esses elementos manualmente desafixando ele. Posso pegar vários, por exemplo, com Ctrl. Posso desafixar todos aqui em cima. E aí já posso vir aqui e trocar para o outro montante. Tá? A mesma coisa com o painel. Se eu usar o Tab, eu consigo selecionar o painel. Ele não vai deixar eu trocar, porque está fixado, então desafixa. Vem aqui na lista, ele vai ter os que vem carregados já no template, né, que é o envidraçado, o sólido e o vazio. O sólido, por exemplo, poderia ser uma madeira, um MDF. Então, se eu troco aqui, ó, sólido, ele cria esse elemento. Eu posso fazer, por exemplo, uma composição. Selecionar vários painéis aleatórios. Desafixo aqui em cima. Venho aqui e troco para o sólido. Tá? Também posso trocar para o vazio, que é um tipo bastante útil, tá? Quando a gente não quer nada nos painéis, então vazio. E também eu posso pegar um painel e trocar por uma parede, por exemplo. Se eu tiver aqui, vamos pegar uma que dá pra ver, tijolo.
ele coloca uma parede no lugar do painel. Então dá para você fazer composições bem interessantes usando essa ferramenta, né? E eu também consigo trocar esse painel por outra parede de cortina. Então eu vou colocar aqui de novo a vitrine. O que ele vai fazer? Ele fez uma vitrine dentro deste painel. Você vai ver que tem 2 montantes aqui, né? Então, se você tiver vários tipos de parede de cortina, você pode encaixar uma dentro da outra e fazer uma composição mais complexa. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é deletar os montantes. Aqui eu troquei, né? Mas, por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma porta. Eu não ia querer esse montante aqui embaixo, né? Porque senão a pessoa tropeça. Então eu posso selecionar ele, desafixar e apertar Delete. Tá? Então você pode fazer isso com qualquer montante, em qualquer lugar. Outra característica da parede de cortina é como que a gente coloca porta e janela, né? Na verdade a gente tem essa ferramenta porta e janela aqui, mas se você entrar aqui, selecionar uma porta qualquer e tentar colocar na parede, ele não deixa. Na verdade, na parede de cortina funciona assim como a gente fez com esses painéis. A gente troca um painel desse por uma porta ou por uma janela que é específica de parede de cortina. Então, se você tem uma porta que a família dela é só porta, ela não vai funcionar para a parede de cortina. No Revit vem umas famílias para a gente carregar já por padrão. Vamos procurar aqui, então inserir, carregar família. Vou entrar aqui em portas. E aí a gente tem aqui, ó, porta, parede, cortina. Tem uma dupla, com montante, né, já desenhado, uma sem montante e uma folha única. Eu vou carregar essa aqui com vidro único. Depois que eu carreguei a minha porta de parede de cortina, se você vier aqui em arquitetura e portas, ele não vai aparecer, porque ela é uma porta específica para parede de cortina, então a gente precisa achá-la na lista dos painéis disponível para a parede de cortina. Então eu venho aqui, dou um tab, seleciono um painel que eu quero trocar por porta, venho aqui na lista e procuro aqui onde vai estar isso. Geralmente está embaixo, né? Depende muito do nome, mas está aqui, ó, porta de parede de cortina. Seleciono, ele já trocou, não parece que trocou, porque o nível de detalhe estava no médio e aí não aparece o puxador, mas ele trocou. E se eu vier em planta, eu consigo ver que a apresentação da porta está aparecendo e posso inclusive trocar as aberturas, né, normalmente como funcionaria uma porta. Da mesma forma, idêntico, funciona as janelas, tá? Então é só carregar uma família e substituir o painel. Agora que a gente já entendeu como que funciona de maneira geral uma parede de cortina, a gente vai começar uma do zero. Então eu vou apagar essa daqui, seleciona a parede inteira, deleta, e vou vir aqui em parede de cortina, e vou selecionar uma parede de cortina, né, sem nada, que é essa daqui, e vou criar aqui. Então pronto, essa é a parede de cortina mais básica que existe, ela não vem nada configurado. Se você selecionar ela e editar o tipo, você vai ver que não tem exatamente nada configurado. E aí eu recomendo que a gente nunca edite em cima desse tipo, deixe ele sempre aqui disponível, né? Se você for fazer uma parede de cortina nova, duplica e aí põe um nome aqui, vou colocar parede 1 e pronto, aí você começa a mexer. As principais configurações que a gente tem aqui são os eixos, os montantes, né, e qual o painel que a parede de cortina vai usar, né, entre esses eixos. Então a gente tem aqui, ó, painel de parede de cortina. Se você deixa nenhum, ele vai colocar o envidraçado por padrão, mas você pode já trocar por um painel sólido, um que você carregou. Você pode trocar inclusive pela porta que a gente carregou, ele vai colocar a porta em todos os painéis que tiver disponível. Isso você pode fazer, por exemplo, com janela, né? Se você tiver uma parede de cortina que for inteiramente de janelas, você já pode colocar aqui, ele já adiciona em toda a parede de cortina, né? Nesse aqui eu vou deixar por padrão nosso envidraçado. E aí a seguinte configuração que a gente tem é a forma de você dividir esses eixos, tanto vertical como horizontal. E aqui a gente tem algumas opções. Então ele não vai colocar nenhum eixo vertical, né? Fica esse vidro totalmente inteiriço. E aí a gente tem aqui distância fixa, né? Vou colocar aqui um e-mail e apertar OK. E aí ele faz pra gente uma divisão fixa de 1,5 até sobrar um recorte, né? Se sua parede tiver um comprimento exato para essa soma, não vai sobrar o recorte, mas se for, por exemplo, igual tá aqui, sempre sobra um recorte. E aí a gente tem outra opção de número fixo. Quando a gente digita número fixo, ele não deixa a gente colocar esse número aqui. A gente tem que, na verdade, concluir, né? Apertar OK. E aí na propriedade dessa parede, né? dessa instância dessa parede, só dessa aqui em específico, a gente pode escolher
quantos eixos verticais tem. Então, por exemplo, eu posso colocar só 2. E aí ele divide igualmente, né, a parede com 2 elementos. Ou posso colocar 5. Né? Então é específico de cada parede. Se eu copiar essa parede aqui para o lado, né, são 2 paredes do mesmo tipo, parede 1. Só que essa ferramenta de número fixo, ela fica para cada instância individualmente. Né? Então eu posso colocar essa com 5 e essa com 8. Tá? Então lembre-se de quando você colocar esse tipo de configuração, o número por instância, tem que selecionar ela e mudar na propriedade. E aí, além disso, a gente tem espaçamento máximo ou mínimo. As duas funcionam da mesma forma, só muda a lógica. Né? Então aqui no máximo eu tenho painéis de 1,50. Isso é legal para você definir qual é o máximo que o seu material que você estiver usando permite, né? Por exemplo, uma folha de vidro. Você conversa com um vidraceiro e ele vai te falar, eu consigo fazer no máximo 1,5. Aí você coloca aqui que você quer 1,5, aplica e ele já calcula isso para você. Então você nunca vai errar essa conta, né, para o seu vidraceiro não ter problema com isso. Da mesma forma, o eixo horizontal. Então o espaçamento máximo, vamos supor aqui que eu queira 2 metros. E aí ele já faz essa divisão, igualmente no máximo 2 metros. Vou selecionar a parede, vou editar o tipo, e aí a gente tem aqui em seguida os montantes. Aqui você vai simplesmente selecionar quais montantes você quer para cada item desse. Então verticalmente, interior são os eixos internos, né? A borda 1 é a primeira que você clicou quando você fez a parede, e a borda 2 é a última, né? O segundo clique que você deu quando você fez a parede. Então eu posso vir aqui, raio de 25, por exemplo, nas internas e raio de 50 nas bordas. Ok. Se você aproximar, você vai ver que o da borda está maior. Então deu tudo certo. E a mesma coisa para o eixo horizontal. Posso colocar raio de 50 no raio de 25 na borda, no interno, e 50 nas bordas. E aí, beleza. E aí a gente vai ver que ficou aqui um probleminha aqui de emenda, né? Vamos dizer assim. Quando você seleciona a parede, no tipo dela, a gente tem aqui, ó, condição de união. Geralmente a gente vai querer que as bordas sejam contínuas. E aí ele tem a opção aqui de eixo vertical contínuo, eixo horizontal contínuo, e tem borda e eixos contínuos. Então eu vou escolher que eu quero as bordas e os eixos verticais contínuos. Lá, então ele não corta mais a sua borda, ela não fica recortada, e ele dá preferência para o eixo vertical, então ele vai cortar todos os horizontais. Aí cada caso é um caso, né? Você vai ter que selecionar dependendo do que você quer. De maneira geral é isso para a gente construir uma parede cortina automatizada, mas a gente pode fazer algumas alterações. Então eu vou selecionar essa parede aqui, e aqui do lado, além do número, quando a gente usa essa opção de número fixo, a gente tem ângulo. Eu posso inclinar esses eixos meus, né, por exemplo, e posso deslocar. Deixa eu voltar aqui para o 0, né? Vamos supor que eu quero que os meus eixos verticais desloquem 50 centímetros, então eu posso aqui a vertical 5.5. Ele vai deslocar tudo 50 centímetros, vai criar um recorte aqui, claro, então tem que ser uma situação que você realmente quer isso, e você pode colocar negativo para ele ir para o outro lado. Da mesma forma o ângulo, tá? Se você colocar ele negativo, ele gira ao contrário. E aí a gente tem também a justificação. Esse aqui vai ser mais visível se a gente usar distância fixa. Vou mudar aqui. Distância fixa. Vamos colocar só no vertical. E o que aconteceu aqui? Ele veio no sentido que eu criei a parede, né? Então ele foi fazendo minha distância fixa de 1,5, se eu não me engano. Deixa eu conferir. Isso, 1,5, e sobrou esse recorte, mas vamos supor que eu quisesse que esse recorte fosse diferente, a paginação fosse diferente. Quando eu seleciono a parede, aparece esse ícone para mim aqui no meio, ou eu posso fazer usando aqui essa ferramenta de justificação. Eu acho mais fácil usar aqui no meio porque é mais visual, então você clica e ele aparece pra gente aquela setinha de paginação de piso, né? Todo mundo usa isso em detalhamento de interiores. E aí é só você clicar na setinha e ele vai mudando a forma com que ele faz isso. Então, por exemplo, aqui está partindo do meio e de baixo, ele recortou as duas pontas. Eu posso jogar para o meio também. Então ele parte do meio e joga para os dois lados, né? Se eu tivesse a minha parede com distância fixa também horizontalmente, vamos mudar aqui. Ele jogaria esse recorte igualmente para cima e para baixo. Vou reduzir para ficar mais visível.
Olha lá, então esse tamanho aqui ficou igual ao de cima. Eu posso selecionar, clicar nesse botão e falar, não, eu quero que a de cima seja maior, o recorte seja embaixo. Não, eu quero que o recorte seja em cima. Então você pode ajustar isso da forma que você quiser, que foi o ideal para sua parede. E esse ajuste também é por instância. Então essa parede, por mais que seja o mesmo tipo, pode ser diferente dessa parede, esse ajuste, né? Se você mudar alguma configuração do tipo, ela muda nas duas, mas o ajuste da paginação é individual. Agora, por último, como que eu consigo criar esses elementos? Por exemplo, se eu quiser fazer uma parede com eixos personalizados, eu não quero automatizado, eu posso, por exemplo, começar uma parede com parede cortina normal. E aí eu venho aqui em arquitetura, eu tenho aqui, ó, eixo cortina, clico e aí eu posso desenhar os eixos manualmente. Então eu seleciono aqui, clico, vamos supor um aqui, outro ali, outro aqui, e você não precisa se preocupar muito com a medida de imediato, porque depois você pode selecionar o eixo e alterar na cota temporária. Então vamos supor que aqui eu quero em 40, aí eu pego esse outro eixo, eu quero 50, aí eu pego esse outro eixo, 1 em 40, né? 1 em 40 de novo, por exemplo, 1 em 50, só 50. Então você pode desenhar isso da forma que você quiser. O horizontal da mesma forma, passa o cursor do lado, ele faz horizontal. Se você passar o cursor em cima, ele faz vertical. Então desenha da forma que você quiser. Você também não precisa fazer o eixo de fora a fora, ele tem a opção aqui de fazer só um segmento. Então clico, quero só esse segmento, quero um outro aqui embaixo, quero um aqui. Então você faz da forma que você quiser, e tem uma opção que é todos exceto o selecionado. Então vamos supor que eu quero fazer tudo e tirar só um. Seleciono, eu quero isso aqui tudo menos esse. Pronto. Clique, aperta Enter, pronto, olha lá, ele fez. Então são formas de agilizar o desenho dos eixos. Beleza, o eixo é assim, e aí a colocação do montante também tem aqui, arquitetura, montante. Também tem uma ferramenta parecida que você pode selecionar um montante, né? Por exemplo aqui, o raio de 50, que foi o que eu usei na outra, e aplicar na parede como um todo, né? Só clicar e ele aplica, vou apertar Ctrl Z aqui. Ou você pode colocar um eixo, né, de fora a fora, por exemplo, na borda, nesse vertical, nesse outro. Ou você pode colocar só um segmento, então só esse trecho, só esse trecho, só esse trecho. E aí você pode desenhar da forma que você quiser, inclusive trocando os tipos, tá? Quadrado. Então essa é a forma de fazer a parede personalizada. Claro que você pode alterar essa daqui, né? Você pode pegar esse eixo aqui e desafixar ele. Sempre em parede que for automática você tem que desafixar os elementos. Você pode mudar, né, o eixo. Adicionar, por exemplo, remover um trecho, ele aparece aqui quando o eixo está selecionado. Eu quero remover esse trecho, né? Eu posso adicionar outro aqui. Então você pode ir editando também. E além disso, você também pode criar outros painéis, né? Posso dar um tab, selecionar esse vidro que já vem padrão no Revit, vou editar ele, e aí eu vejo que ele tem, por exemplo, uma espessura de 2,5 e um deslocamento de 3,7, né? 3 centímetros e 7 milímetros. Um vidro de 2,5 é bem grosso, né? Então eu vou duplicar e vou colocar vidro 1 centímetro. E aí eu mudo esse vidro para 1 centímetro. E o deslocamento, eu vou entrar na planta aqui. O deslocamento é que ele pega o eixo da parede cortina e desloca esse vidro. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse painel aqui em planta, que é o envidraçado, vou trocar para o vidro que eu fiz, então já ficou menor. E aí eu posso editar ele e falar que esse tipo de vidro 1 centímetro não tem deslocamento, ele é exatamente no eixo, ok? E aí ele fica no eixo. Se eu pegar esse envidraçado e editar o tipo dele e falar que ele também é no eixo e apertar OK, todos os envidraçados, né, que na verdade é tudo que eu tenho aqui no meu projeto, são todos envidraçados, eles vão ficar no eixo, tá? Então lembra que é uma edição de um tipo, então fica tudo igual. O painel é assim, tá? Você pode partir do envidraçado, você pode mudar o material e colocar uma madeira. Na verdade, a diferença entre o envidraçado e esse sólido é só o material, é a mesma coisa. Você pode colocar um MDF,
Você pode então colocar uma parede, já falei antes, e um vazio se quiser, né? No caso, lembrar que o vazio, na verdade, é quando você quer tirar o painel, tá? Não tem como deletar um painel. Se eu tentar pegar esse aqui e deletar, ele não deixa. Então tem que vir e colocar um vazio. Acho que não foi. Tem que vir e colocar um vazio. Pronto. Essa é a forma de deletar, entre aspas, um painel. E para criar um montante, eu posso pegar um montante já que está aqui na minha vista, né? Desafixo ele, edito, posso mudar uma configuração, o raio está aqui embaixo, ou posso duplicar, por exemplo, raio de 100 milímetros, 10 centímetros. Fiz esse, vou trocar aqui o raio dele para 10 centímetros, ok, ele já fez. Então já ficou mais um tipo aqui criado. E aí eu tenho também opções de deslocamento para a gente poder ajustar. Tem umas outras opções, mas a gente não vai entrar nisso agora. E a mesma coisa com o quadrado. Tem um aqui, eu posso editar, duplicar e fazer outro tipo. E você também já pode vir fazer isso direto aqui na arquitetura, montante. Aqui na própria lista você já cria o tipo que você quiser, seleciona um de referência e cria. Duplica. Por exemplo, quadrado, deixa eu ver qual que tem aqui, tá? Vou fazer um de 10 por 10. Então, 100 milímetros quadrado. De um lado do eixo ele vai ter 5 centímetros, do outro ele vai ter 5, né? Para ficar igual dos dois lados. E a espessura total dele é 10 centímetros. Ok? Aqui também tem o material, se você quiser mudar. Tem um ângulo, você pode inclinar essa peça, deslocar ela igual o vidro, né? Mais para frente ou mais para trás. Ok, e aí eu já posso aplicar esse que eu fiz, por exemplo, no eixo todo, ou só em uma peça. Aqui, por exemplo, ficou errado, eu posso vir e trocar. Opa, peguei um errado. Você pode usar o MA também, né, que é o igualar propriedades. O atalho é MA, você pode falar assim, eu quero esse montante quadrado aqui, 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 e aí vai. E para criar painéis personalizados, aí a criação de família é bem específico, mas para quem quiser tentar já, arquivo, novo, família, e aí a gente tem painel de parede cortina. Painel de parede cortina, vai ter porta de parede cortina e vai ter janela de parede cortina, tá? Se você quiser criar famílias para carregar personalizadas aqui dentro, é a partir desses três modelos de família. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido muita coisa nova. Esse assunto é bem complexo, ainda tem muita coisa para mostrar, muitos detalhezinhos que vão ficar para o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, seguir a gente, ativar a notificação para você não perder nada que a gente publicar aqui no canal. A gente também tem um perfil no Instagram, o link está aqui embaixo, segue lá a gente para acompanhar tudo. Todo dia tem coisa nova. E até o próximo vídeo.